Olá, aqui quem fala é o Thales. Bom, eu vou explicar no caso agora um momento sobre função quadrática. Função quadrática nada mais é do que a primeira parte que devemos fazer é o seguinte. Bom, igual a definição. Definição: ax² mais bx mais c. Você percebe-se o seguinte, primeira coisa que devemos analisar, temos o A, que é o termo dependente, temos o B, que é o termo dependente também, e o C, que é o termo independente da equação dos zeros da função, ou, por exemplo, praticamente na hora quando você joga isso para um gráfico em si. Você percebe o seguinte, toda função quadrática tem um ao quadrado, para falar a verdade. Obviamente, né? Não é à toa que chama função quadrática. E a função, praticamente, você tem que lembrar é ax² mais bx mais c. Você lembrando, tudo ok. Agora vamos para o gráfico. Primeira coisa que devemos fazer para lembrar em horas de gráficos em geral. Bom, temos aqui o gráfico da função polinomial do segundo grau, ax² mais bx mais c, com a diferente de zero, é uma curva chamada parábola. Observe o seguinte, da função y é igual a x² mais x, certo? Você percebe o seguinte, temos pequenos detalhes. Você percebeu que estipulamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores para x, certo? E a função nada mais é do que, olha só, quando o x for 3, o y vai ser 6. Por que vai ser 6? Olha só, menos 3 ao quadrado dá 9. 9. Você percebeu que nós estamos substituindo aqui, ó, x² mais x, certo? 9 ao quadrado, 3 ao quadrado, vamos lá, 3. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, certo? 9 menos 3, 6, certo? Vamos partir para quando o x for igual a menos 2, o y vai ser 2. Por quê? Y, olha só, vamos substituir o x aqui, certo? Deste daqui, ó, x² mais x, certo? Quando menos 2, vamos lá, vamos substituir esse negócio? Menos 2 ao quadrado dá 4, certo? Porque menos 2 vezes menos 2, 4. Não tem o menos 2? 4 menos 2, 2. Por isso que aqui é 2. Quando o x for substituído por menos 1, o y vai ser igual a 0. Por quê? Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, certo? Mais menos 1, mais com menos, menos. 1 positivo com 1 negativo, 0. Agora, utilizarmos o seguinte, principalmente para frações em geral. Substituindo aqui o x, obviamente, por 1 sobre 2, vamos lá, substituindo 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 ao quadrado vai dar, imaginar, 1 sobre 2 ao quadrado. É a mesma coisa de 1 quarto. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 2, 4. Certo? Mais, certo? Mais 1 quadrado aqui de novo, certo? Vai dar 1 ao quadrado, quarto, menos 1 sobre 2, mesma coisa de 1 quarto, a mesma coisa, certo? A mesma coisa se aplicaria para outros lados, quando o valor for positivo aqui. Tu percebes o seguinte, que temos o quê? Olha só, 0 ao quadrado, 0. 0 mais 0, porque substituímos aqui, 0. Da mesma forma. 1 ao quadrado dá 1, certo? 1 mais 1, 2. Vamos lá. E o último valor aqui que foi oferecido foi, quando o x for igual a 2, agora quando você substituir aqui, 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Por isso que aqui é 6, certo? Outra característica que devemos olhar. Isso daqui, para a construção de gráficos em geral, você pode supor qualquer valor
para você achar o par ordenado. E o que é o par ordenado? X e y. Nesse caso, quando o 0 for o x, o y nesse caso foi 0 também. Por que a concavidade está para cima? Porque é uma parábola que temos o quê? Quantas raízes que nós temos, nesse caso, que bate o eixo x? 1 aqui, 2 aqui. Compreende? A partir desse momento, podemos utilizar que o A vai ser maior ou menor do que 0? Maior do que 0, certo? Por quê? O menor do que 0, por mais que a concavidade esteja para cima, certo? Se o A for maior do que 0, essa parte aqui, ó, a concavidade voltada para cima. Se o A é menor do que 0, a parábola tem a concavidade voltada para baixo, certo? Lembre-se de uma coisa, isso daqui você vai ter praticamente quando se tem duas raízes. Quando se tem uma raiz, praticamente só é tocado normalmente um aqui antes do y. Quando se tem ou quando se tem nada de certa forma, o eixo vai tocar somente os zeros da função. Ou seja, tanto x quanto y vai ser igual a zero, porque isso daqui vai ser ou valor igual, imaginar que deu, por exemplo, na hora da mudança, principalmente, menos 3 dividido por 2, 0 mais menos 3 dividido por 2, de certa forma. Ou seja, os dois valores vão dar iguais, para colocar em uma parábola, etc. e tal, certo? Agora, vamos ver as seguintes propriedades. Temos, qual que é a equação mesmo? F de x igual a zero, certo? Vamos substituir isso para a função quadrática real, certo? Que nada mais é que ax² mais bx mais c. Substituindo é menos b mais ou menos b² menos 4ac. Bom, temos duas ocasiões nesse caso. Por que temos duas ocasiões? Normalmente, na minha época, era o quê? Menos b mais ou menos raiz de delta, que seria o passo a passo, certo? Porém, cada um aprende de uma maneira consecutiva, certo? Bom, quais são os índices, praticamente, para podermos utilizar em questão de delta, em questão de valores, em questão de raízes, principalmente? Quando o delta é positivo, há duas raízes reais e distintas. Ou seja, é a mesma coisa falar assim, x1 é 3, x2, 2 de repente. Quando o delta é 0, há só uma raiz real. Para ser mais preciso, há duas raízes iguais. É igual quando eu falei, por exemplo, raiz de delta deu 0, de certa forma. Ou seja, você vai pensar o seguinte, deu 0. Como é que eu vou resolver esse exercício aqui? A partir do momento quando você vê isso, você vai olhar o seguinte detalhe. Quando deu 0, na hora quando você substituir para achar x1 e x2, você vai poder utilizar o seguinte. Vai ser o mesmo resultado, certo? Independente do que acontecer. E quando o delta é negativo, não há raiz real. É como se fosse fazer assim, raiz de 36 com raiz de... Deu 36 menos 48. Ou seja, delta menos 12. Para por aí. Ou seja, para satisfazer esta equação, você vai basicamente colocar o quê? Não existe existe raiz real para essa equação, certo? Olha só, que bonito. Agora outro detalhe. Quando na prova do Enem, basicamente, for pedido duas partes, praticamente, mínimo e máximo, você tem que lembrar de duas coisas chamadas mínimo e máximo, que é coordenadas do vértice da parábola. E quais são as fórmulas, basicamente, que você tem que decorar? Menos b sobre 2a para x e menos delta sobre 4a para y. Você percebe o seguinte, neste caso, quando a for maior do que 0, vai tocar basicamente o quê? O eixo x vai ser real. Você não concorda?
Porque temos duas raízes. 1, 2, certo? Para o eixo y, na hora quando for fazer, vai ser uma para o y. O vértice do delta vai ser basicamente o ponto, digamos, seria o c, de certa forma, da função, certo? Quando o delta for menor do que zero, quando A for menor do que zero, vai ser ao contrário. Você percebeu que independente se aqui A tem duas raízes, você percebeu que tocou duas vezes aqui, certo? E aqui tocou uma vez. Esse daqui seria o ponto máximo, certo? Você não consegue compreender? Logo, o ponto máximo vai ser o delta. Delta sobre 4A, ou seja, o y, quando tocou, esse daqui seria o ponto máximo e esse daqui é o ponto mínimo, certo? Esse daqui seria os dois, o termos independentes seria o C. Logo, esse daqui seria, quando você faz esse traçado aqui, vai ficar menos B sobre 2A, independente do que acontecer. Quando tivermos nenhum tocando nem o X nem o Y, lógico que na hora quando calcular vai tocar aproximadamente próximo dos dois x. Aí não se pode caracterizar de certa forma uma parábola. De certa forma. Lógico que isso daqui é questão de conjunto de imagens, isso vai ser relativamente tranquilo. Por quê? Isso não é tanto cobrado assim. O que mais pode cair na hora do Enem vai ser isso daqui, basicamente. O x do vértice e o y do vértice. Ou seja, vértices da parábolas. Não é à toa que a parábola é função quadrática. Mas e se for ax mais b? Tranquilo, só que teríamos basicamente um outro tipo de coisa. Lógico que vai ter mínimo e máximo para esse tipo de coisa, mas isso são exercícios mais complexos, basicamente, certo? Bom, temos o que? Nessa daqui. Vamos utilizar esse daqui, ó. Um posto de combustível vende 10.000... Não, errado. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver. Olha só, nesse caso, na letra A. Em cada um dos itens, ache o vértice e o eixo da simetria e a imagem. No caso, não precisa de achar a questão da imagem, não. Classifique o vértice com um ponto de máxima ou um ponto de mínimo de função dada. Olha só na letra A. f de x é igual a x ao quadrado mais 8x mais 9. Ela é completa? É, não é? Lembra da fórmula do xv e o yv? xv menos b sobre 2a. Então, vamos encontrar o menos b sobre 2a. Temos aí 8, não é verdade? Então, vamos colocar na primeira, vai ser menos 8 dividido por 2 vezes 1. Por que 1 nesse caso? Porque está x ao quadrado e o x não está representado como 1. Pois então, 8 dividido por 2 vezes 1, 2, não é? Logo, por conseguinte, vai ser encontrar o quê? X do vértice vai ser 8, menos 8 da função que já estava menos b sobre 2a, menos 8 dividido por 2, menos 4. Tá aí tranquilo? Agora, para achar o y do vértice. Bom, então vamos nessa. Achar somente o delta. Lembra da forma? Menos b sobre 4ac? Então, vamos lá fazer passo a passo desse daqui. Bom, b ao quadrado, 8 aqui, não é? 8 ao quadrado, que já estava da fórmula, menos 4, que já estava da fórmula, vezes 1 vezes 9. 8 ao quadrado dá quanto? 64. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Vezes 9, 36.
64 menos 36 dá exatamente 64 menos 36, 64 menos 36, 28, certo? 28 dividido. Bom, lembra da fórmula? Menos delta sobre 4A. Delta nós encontramos 28, não fomos? Pois então, 28 dividido por 4 vezes 1, 4, não é? 28 dividido por 4, menos 7. Menos 28 dividido por 4, menos 7, porque já estava da fórmula. E assim progressivamente, certo? Vamos pegar uma aqui que ela é incompleta. Por que incompleta? Porque temos A e temos B. Não, na realidade temos A e temos C. Por que A e C e não B? Olha só. X ao quadrado menos 9, certo? Temos aqui o primeiro termo dependente e o termo independente dessa equação, que é o 9. Bom, nesse caso, vamos olhar com calma. Temos, deixa eu ver, como é que eu vou resolver esse tipo de exercício? Bom, primeira coisa que vamos fazer. Temos x ao quadrado menos 9. X ao quadrado não é A e o 9 não é o C? Beleza, então dá para resolver essa equação. Bom, temos menos B sobre 2A, certo? Não temos B, não é verdade? Beleza, então vamos colocar o quê? Menos 0? Vamos ver, analisar com calma. Menos 0 sobre 2A. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 0 sobre 2 existe? O x não aponta para uma equação positiva, certo? Deu negativo nesse caso, certo? O ponto mínimo não temos. Agora vamos ver o ponto máximo, que seria o y do vértice. Menos delta sobre 4A, certo? Vamos lá. B ao quadrado, não temos. B ao quadrado, 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes 1, deu 4. 4 vezes 9 dá 36, certo? O problema é que nós temos um menos aqui, certo? Então, nesse caso, 4 menos 36, ou seja, 0 mais 36, 36. Logo, existe delta, 36. Concorda? A partir daí, vamos analisar outro fator. Menos delta, vamos ver. Se deu delta 36, menos com mais, menos. Não tem o 36 que nós encontramos? Menos 36 dividido por 9. Por quê? Lembra? 4 vezes, com relação a menos delta sobre 4A? Pois então, 36, no, menos delta 36, dividido por 4 vezes 9, 36. 36 sobre 36, 1. Negativo, porque o menos já estava da fórmula. Tranquilo com relação a isso? A partir daí, tranquilo? Porque praticamente seria a mesma coisa a função. E outro detalhe, use a fórmula de Bhaskara para resolver isso, certo? As equações abaixo. Temos 2x ao quadrado menos 6x mais 5. Ou seja, é uma função completa porque temos ax, bx e c aqui, certo? Menos b ao quadrado menos 4ac, menos 6 ao quadrado vai dar 36, menos 4, que já estava da fórmula, vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Ou seja, 36 menos 40 dá exatamente menos 4. E agora, o que resolver? Será que existe solução para esse exercício? Claro que não. Por quê? Todo delta negativo não vai achar nem x1 nem x2, certo? E assim progressivamente. Se aqui dá 0,
vai existir o mesmo resultado para ambos. Na parábola, você só vai encontrar somente um resultado, na hora de vai encostar praticamente, certo? E se você encontrar um valor que tenha duas raízes reais, tranquilo, antes de você montar um gráfico, por exemplo. E principalmente aqui, ó, questão de x ao quadrado menos x. Você imaginar, supor 4 valores, o necessário para montar um gráfico, normalmente para uma função quadrática, eram 3. Tem alguns professores que utilizam 5 para montar um gráfico bacana, para achar o vértice, para achar o x do vértice principalmente. Enfim, não é muita dificuldade com relação a isso. Basta de certa forma querer, digamos, ter uma prática talvez, né? Isso ajudaria demais.